Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, dia 13 de julho. O presidente Lula participou hoje da cerimônia de sanção das novas regras do Minha Casa Minha Vida. Em discurso, o petista voltou a defender a habitação popular e casas maiores. As novas contratações do programa trazem a expansão da área mínima das unidades e a criação de varandas. Lula disse que nessa nova modelagem de casa é importante que zele a qualidade do que vai ser entregue para o povo mais pobre do país. As novas regras sancionadas por Lula alteram a estruturação das faixas de renda atendidas pelo programa. A renda máxima para a faixa 1, por exemplo, passou de R$ 1.800 para R$ 2.640. Mais de 40 milhões de pessoas deixaram a linha da pobreza em junho. O estado da Bahia teve o maior número de famílias beneficiadas. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome informou que 43 milhões e meio de pessoas deixaram a linha de pobreza em junho. Com isso, mais de 18 milhões e meio de famílias passaram a ter rendimentos mensais superiores a R$ 218 por pessoa. A Bahia foi o estado com o maior número de famílias que ultrapassaram a faixa de renda em junho, 2.260.000 lares. Em seguida, aparecem São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Minas Gerais. Em nota, o Ministério destacou que o Bolsa Família, relançado em março e implementado no último mês, é o grande responsável por elevar a renda da população mais vulnerável acima da linha de pobreza. Em março, o governo federal relançou o Bolsa Família com valor mínimo de R$ 600 e adicional de R$ 150 para crianças de até 6 anos. Em junho, concedeu benefícios variáveis de R$ 50 para gestantes, crianças e adolescentes de 7 a 18 anos. O valor mínimo per capita do programa passou então a ser de R$ 142. De acordo com o Ministério, com a reformulação, o pagamento médio do Bolsa Família chegou ao maior valor da história do programa, R$ 705,40. O governo federal decidiu encerrar o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares, o PECIM. A decisão foi informada aos secretários de Educação de todo o país por meio de um ofício. Mas, em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas afirmou que vai criar seu próprio programa de escolas militares. Criado em 2019, o Programa de Escolas Cívico-Militares permitia a transformação de escolas públicas para o modelo cívico-militar. Os educadores civis ficavam responsáveis pela parte pedagógica, enquanto a gestão administrativa passava para os militares. Cerca de 200 escolas aderiram ao formato. Esse número representa 0,1% do total de escolas no país. De acordo com o ofício enviado aos secretários estaduais, a mudança será gradual, para que não prejudique o encerramento do ano letivo. A decisão conjunta do Ministério da Educação e do Ministério da Defesa dá fim a uma das prioridades do governo Bolsonaro. A verba prevista para o PECIM era de R$ 64 milhões. O valor é quase o dobro do montante listado para a implantação do novo ensino médio, que era de R$ 33 milhões. Após o anúncio, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou: vai criar um programa próprio de escolas cívico-militares e ampliar o número de unidades no estado. Em sua conta no Twitter, Tarcísio disse que foi aluno de colégio militar e, portanto, sabe da importância do ensino de qualidade. A reunião de cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, terminou em Vilnius, capital da Lituânia, com uma declaração que reforça o compromisso do bloco em apoiar a Ucrânia e a futura anexação da Suécia em outubro na aliança.
A OTAN decidiu criar um novo conselho com cadeira reservada para a Ucrânia e a primeira reunião já ocorreu logo após o término do evento. Essa é uma das medidas anunciadas durante a cúpula para pavimentar a futura adesão do país. O secretário-geral, Jens Stoltenberg, agradeceu a alguns países membros, como a França e a Alemanha, pela doação de mais armas e equipamentos às tropas ucranianas. No encontro, ficou estabelecido que o futuro da Ucrânia é dentro da aliança, mas apenas quando houver condições, e não determinou essa data. Ao contrário do mandatário ucraniano, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se consagra como o grande vitorioso na cúpula da OTAN. Ele garante apoio constante à Ucrânia por meio do G7, sem atender imediatamente às exigências de Volodymyr Zelensky, e ainda encaminha a adesão da Suécia à aliança militar. Já a Rússia teve seu fracasso estratégico e militar escancarado, mas certamente verá a institucionalização do apoio à Ucrânia como confirmação de suas suspeitas sobre o Ocidente. Outro momento histórico da cúpula foi a súbita queda do seu veto pela Turquia a respeito da Suécia, que se tornaria o 32º membro da aliança. A aprovação aconteceu após meses de diplomacia dos bastidores negociada pelo governo Biden no exterior e no Congresso dos Estados Unidos. Já em viagem a outro membro, a Finlândia, o presidente Biden destacou a expansão da aliança, uma parte significativa de seu legado, que acabou sendo apressada pela invasão da Ucrânia. Os dois vizinhos nórdicos deixaram para trás décadas à sombra da Rússia para se candidatarem à adesão à OTAN depois de se sentirem ameaçados pelo esforço do presidente russo, Vladimir Putin, reescrever um mapa da Europa pós-Guerra Fria. E o mais importante líder da OTAN, Biden, foi à cúpula determinado a equilibrar o apoio ocidental à luta existencial da Ucrânia, por um lado, e o afastamento do início de uma guerra com a Rússia, uma superpotência nuclear, por outro lado. E olha só, um fotógrafo amador encontrou uma grata e colorida surpresa em seu jardim no país de Gales. Ele avistou um raro gafanhoto rosa enquanto podava suas dálias. Vamos ver. Apesar de seu pequeno tamanho, o rosa-choque do gafanhoto se destacou enquanto o inseto pulava no quintal no vilarejo de Landegwifan, na ilha de Anglesey. De acordo com Gary Phillips, de 65 anos, que fotografou o inseto e nunca tinha visto nem ouviu falar da existência de um gafanhoto rosa, não titubeou em rastejar pelo jardim com sua câmera para tirar algumas fotos. Os gafanhotos do campo são comuns em todo o Reino Unido e presentes em outros países europeus. Além de alguns da Ásia, ele geralmente é verde, marrom ou uma combinação dos dois. Em raras ocasiões, uma mutação genética faz com que eles fiquem rosados. A raridade é explicada em parte porque sua cor vívida torna mais difícil que esses insetos se escondam de predadores, o que faz sobreviver por menos tempo. Segundo a organização europeia dedicada à conservação de gafanhotos, a cor rosa do gafanhoto é causada por um gene recessivo, que pode ser transmitido de geração em geração. O fenômeno é conhecido como eritrismo, o qual leva à produção de muito pigmento vermelho ou pouco preto. As mudanças na cor da grama conforme as estações mudam podem facilitar ou dificultar o avistamento do gafanhoto rosa se não estiver procurando ativamente pela criatura rara. A natureza é maravilhosa, né? Perfeita. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. Eu volto no Jornal das 18h30 ao lado de Juliana Dariva. Até lá.